O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Todo mundo sonha com um grande amor. Chegou na hora. Mas quando ele chega, vem também com alguns espinhos. Qual será o segredo de um casamento duradouro? Uma pesquisa inglesa mostrou que os casais brigam cerca de 312 vezes no ano. Isso é praticamente o ano todo. Muita coisa, 312 dias no ano, né? A média da senhora chega a tanto? Mais ou menos. Às vezes fica uns 3 dias sem brigar, mas sempre rola discussão. Mas por que os casais brigam tanto? O futebol, o basquete, o barzinho com os amigos, muita coisa. Se tá limpando, não pode entrar. Se eu tô de folga, se eu saio, vou na rua, não tá de folga, não fica em casa. Até na hora de comer, ó, come direito. Mulher arruma um motivo pra tudo. Eu sou muito chata. E o especialista confirma, a culpa é da rotina. A rotina é um grande motivador. Se o casal já está em estado de guerra um com o outro, qualquer coisa é motivo de briga. De briga, né? De uma discussão, né? De novo. Aberto, a luz acesa. Isabela e Felipe são super apaixonados e parecem viver em total harmonia. Mas cenas como esta se repetem todos os dias. Nossa, Isabela não para de mexer no celular o tempo inteiro. E você que deixa a luz acesa? Mas é sempre com essa carinha boa que vocês brigam? Não, na hora eu acho um pouco. Na hora o bicho pega? Acho que a cara fecha um pouco, né? O bicho pode até pegar, mas o Dr. Ailton tem uma fórmula mágica para você saber se vale a pena tanta discussão. Um relacionamento bom, gostoso, saudável, eu levo 5 unidades de coisas boas para cada unidade de coisa ruim. Com as celebridades não é diferente. O bicho também pega. As brigas de Rihanna e Chris Brown viraram até caso de polícia. Justin Bieber e Selena Gomez já foram flagrados brigando várias vezes em público, entre idas e vindas do casal. Namorar não é fácil, né? Quando a situação tá muito complicada e me tira de sério, não conto nem até 1. Eu sou um cara muito bom pra elogiar, mas ao mesmo tempo muito bom pra criticar também, de pegar no calo da pessoa. Eu sou bem calma, mas quando consegue me irritar também, aí eu saio do meu eixo. Esse é o problema, e é aí que a gente fala as bobagens. Há quem diga que as brigas apimentam a relação. É uma maneira de você demonstrar que ainda se importa, que quer melhorar. O problema é quando elas acontecem com a cabeça quente, com a emoção à flor da pele. E aí fica difícil controlar as farpas. Você tem que cuidar da casa da criança, não, que ela já é grandona já. Patrícia e Eronildes estão juntos há 8 anos e formaram uma grande família. Entre os filhos dele, os dela são 6 no total. E esse é justamente o principal motivo das discussões. Sua cabeça tem que ser. Briga por tudo, briga por causa de filho, por causa que eu chego, se eu sair, ela briga, por causa de tudo, ela briga do nada. Às vezes, eles até pegam pesado. Teve um dia que ela brigou tanto, que eu saí meia-noite de casa, eu saí meia-noite e dormi dentro do carro. Mas depois da tempestade, eles logo fazem as pazes. Se arrepende, a gente se ajoelha e beija e acabou, aí o amor volta. Mas sempre a gente tem uma forma de contornar o problema.
Depois você põe a cabeça no lugar e vê que você estava nervoso. Melhor respirar, melhor dar uma volta, melhor descer, tomar uma água. Talvez você possa até conversar, né, ter um diálogo, mas esperar um tempo, porque naquele momento de raiva, de explosão, eu acho que é melhor ficar quieto. Olá, alunos da Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação dos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Pois é, o que você faz quando você está entrando numa briga com o seu parceiro? Você dá uma voltinha, vai respirar, esfriar a cabeça, mas o problema é que alguns relacionamentos, eles não conseguem ter esse momento de sair, porque a briga explode mesmo, né? E geralmente esse que é o perigo de problemas não resolvidos que ficam guardados, porque nessa hora a pessoa ela joga tudo pro ar. Ela fala coisas que depois pode até se arrepender, mas já machucou, já feriu. É verdade. E aí nós temos aqui também a Bianca, que nos ajuda sempre com respostas certeiras. Tudo bem? Sim, tudo bem, Miguel. E aí, Bianca, já teve pega? Ah, sim. E olha, a minha tática é pensar, não faça nada de errado. Se mantenha na linha, não faça nada de errado. E eu não faço, eu fico tranquila. Pois é, nós queremos aqui ajudar você. Se você está passando por uma situação difícil no seu relacionamento, não sabe como resolver, a sua vida amorosa se resume em uma palavra: briga. Você entra em casa, briga. Você sai de casa, briga. Atende o telefone, briga. E você não aguenta mais. Sabe, às vezes você para e pensa assim, poxa, será que o meu relacionamento vai ser apenas disso? De brigas, discussões, mal-entendidos, desentendimentos? Você quer ter paz. Você quer ter um relacionamento que te traga paz. Você quer ter aquele momento que você vai chegar em casa e por mais que vocês são pessoas diferentes, vocês vão ter paz um com o outro. Nós queremos ajudar você a lidar com esses e outros problemas que talvez você esteja enfrentando. Tá bom? Então você pode enviar a sua pergunta para nós, escoladoamorresponde.com, ou você pode ligar para o 3573-3535 e vai conversar com um de nossos atendentes, ok? Bom, nós temos a primeira pergunta que é do Jair. Vamos lá. Tenho 28 anos e minha mulher 26. Ela me contou erros do passado, que havia saído 2 vezes com homens casados. Alguns meses depois, percebi que ela estava escondendo algo de mim. Até que ela me contou que mandou uma mensagem para uma dessas pessoas com quem ela se envolveu. Mensagem simples, perguntando se ele estava de férias. Quando soube disso, perdi minha confiança total nela. Agora, sempre que dá o horário dela sair do trabalho, fico com muito ciúme e acabamos discutindo. Estou muito triste e com minha autoestima lá embaixo, Jair. Bom, Jair, nada justifica uma traição, tá? Nós não estamos falando que isso aconteceu, mas nada justifica. Agora, se existe vácuo no seu relacionamento, lacunas que não foram preenchidas, essas lacunas serão preenchidas por algo. E provavelmente a sua esposa ela tem essas lacunas no relacionamento dela e ela está procurando algo para preencher. E por isso que ela foi atrás desse ex-parceiro. Então você tem que parar e perguntar, será que eu estou deixando a desejar no meu relacionamento? De novo, nada justifica, eu sei que você perdeu a total confiança nela, mas será que eu, marido, Jair, homem, estou deixando lacunas no meu relacionamento para que minha esposa fique a desejar e estar procurando alguma coisa lá fora? Porque se eu não deixo nada a desejar para a Ana, se eu supro todas as necessidades da Ana, a Ana ela não vai ter nenhum desejo, uma aventura, ela vai querer ficar comigo. Porque nós estamos preenchendo um ao outro, né? E ainda que passe pela cabeça dela uma situação, ainda que alguma dessas pessoas do passado volte a contactá-la, se vocês estão bem, Jair, ela não vai querer perder aquilo que ela tem com você. É claro, é um tesouro, né? Então, qual que tem que ser a sua postura de marido, de homem agora? Sentar ela, conversar, deixar claro que você não vai aceitar isso, mas que também você está disposto a mudar se for necessário, a trabalhar para que esse relacionamento ele dê certo, né? Muitas das vezes aqui, quando a gente lê uma pergunta, aparentemente, né, Bianca, vem na nossa cabeça, olha, esse relacionamento tem que parar.
Essa pessoa tem que terminar, mas como você já deve assistir o programa, você vê que o que não falta são casais que com problemas como o seu ou pior, conseguiram dar a volta por cima, conseguiram tratar. Então é o que você precisa tratar. O que está de errado? Por que ela está tendo esse comportamento? Porque o casamento é seu. Então pegue as rédeas dele, chame ela para vir na terapia e para que vocês possam trabalhar nesse problema. Desculpa, Miguel, mas eu acho que também está faltando um pouco dessa palavrinha que a Ana falou, rédeas. Sabe, você tem que olhar para sua esposa e falar assim, vem cá, minha filha, o que você quer? Você quer estar casada comigo? Você me quer como homem ao seu lado? Então vamos reconstruir essa confiança que está destruída. E dessa forma, mandando mensagem para ex, você não está me ajudando. Que é o meu perdão até quando? Exato. Né? Então, assim, você vai lutar, mas você também tem que dar o checkmate nela. Tipo assim, ela tem que acordar, porque às vezes, Ana e Miguel, a mulher, ela fica muito segura do amor do homem, né? Então ela acha que ela pode fazer o que quiser e 1000 vezes ele vai perdoar. Então, assim, talvez a sua esposa está muito segura de você. Tanto que você fala que a sua autoestima está lá embaixo. Então, eu já imagino você, Jair, aquele homem. Ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer. E fica cada vez menos atraente. Cada vez menos interessante. Então, cada vez mais a sua esposa vai lembrar dos ex, vai dizer, poxa, olha, é aqui que é homem de verdade. Aí quando olha para casa, tá lá você murcho, para baixo, acabado. Então, Jair, você tem que dar um checkmate na sua esposa, sabe? Se coloque na situação do homem, sabe, que quer ser feliz, que quer fazer as coisas direito, mas também que tem todo o direito de exigir isso dela também. Então veja qual é o teu erro, onde você está errando no relacionamento e fale para ela que se ela continuar agindo daquela forma, ela não está ajudando com a sua falta de confiança, né? Porque você perdeu totalmente, e que ambos têm que trabalhar juntos para reconstruir o relacionamento. Faça como o Paulo e a Camila, porque eles também enfrentaram problemas no relacionamento, chegaram até a ter traição, mas eles conseguiram resolver através das palestras da terapia do amor. Eu andava com mulheres casadas, tal, mulheres solteiras, andava perambulando para lá, para cá, e na traição, me casei e continuei na traição. Aí eu separei, houve separação, eu continuei traindo, tomei um tiro por causa da traição. Peraí, você levou um tiro na cabeça por causa de infidelidade, e isso não curou a tua infidelidade, não? Não curou a infidelidade, ainda não curou a infidelidade. Mesmo depois do tiro, você ainda... Mesmo depois do tiro, ainda não foi curada a infidelidade. Você deve ter ficado ruim da cabeça depois do tiro, né? Provavelmente. Quer dizer, já era ruim, agora já era ruim. Quer dizer, não resolveu. Não resolveu. Aquela consequência. Não resolveu, Renato, não resolveu. Só veio resolver quando eu recebi o convite para vir para terapia do amor. Nós nos conhecemos na terapia. Ele, no caso, tudo isso que aconteceu não fazia parte da vida dele. Ele veio na terapia porque ele tinha um vazio, ele era infiel para preencher esse vazio. Eu tive um único relacionamento. Toda menina sonha em casar com o primeiro namorado. Ele não tinha essa direção. Então, o que aconteceu? Ele me traiu. Foi aí que meu mundo acabou. Eu tinha um relacionamento de 11 anos, então eu tinha estudo, sempre tive tudo que eu quis. Quis conseguir casar com o primeiro relacionamento, 11 anos, e aí veio essa traição. Aí meu mundo desabou. E eu lembrei da terapia, eu já tinha passado por aqui. Só que eu vinha, ficava ali quietinha, sentava no banco, saía daquela porta, não colocava nada em prática. Então, eu não tive nem estrutura para alicerçar esse outro relacionamento antigo. Aí, cheguei mais destruída da segunda vez, né? Casamento destruído, com depressão, desejo, não só de suicídio, mas eu tinha aquele desejo de matar a outra pessoa. Até brincava, mas eu sabia que era um mal mesmo, que aquilo não era de mim, eu era de boa índole, né? Se passasse na minha frente, eu vou atropelar. Meio brincando, caçoando, um sarcasmo, que não era de mim. Então, eu lutei contra esse ódio, contra essa mágoa, lutei, não desisti. Na terapia do amor. Comecei, né, aí a inteligência, né, que nem ele, precisou de um tiro. Eu não, foi esse fundo do poço mesmo. Eu já descobri que eu precisava pôr em prática. Me curei. Então, acabou toda a mágoa, acabou toda a dor, porque no começo eu não podia olhar para o lado, eu não tinha interesse em ninguém. Tanto que eu não observava. Ele não. Mesmo depois de tudo, ele já chegou na terapia, ele olhava para os lados. Aí aconteceu uma situação que teve um passeio. Foi proposto um passeio, ele já estava bem, eu também. E eu comprei, pela fé, eu comprei a camisa, a minha e a dela, o kit, né? E entreguei para ela. Falei, Camila, tá aqui, pela fé eu comprei e te convido para a gente poder se conhecer, passear. Ela aceitou. Ah, foi a caminhada do amor? A caminhada do amor. A gente
passou a se conhecer, em 6 meses casamos, né? Se conhecemos, namoramos e casamos. 6 meses estão casados, faz 1 ano que a gente está casado. Assim como eu, que era uma mulher fútil, que achava que era se humilhar para um homem, cozinhar, cuidar dele. Ele também, que achava que ser homem de uma mulher só, não era ser homem, né? A gente descobriu que não, que era possível. Eu já tinha esse entendimento pelos ensinamentos. Então, isso não me intimidou. Ele é um homem leal, me respeita. Às vezes, ele fica até sem graça, porque é normal para um homem notar uma mulher bonita. Mas observar, de certo modo, não é normal, né? Tem alguma coisa. Mas, às vezes, só passa uma mulher bonita, ele já fica até desconcertado, achando que eu vou ficar com ciúmes, alguma coisa, e não. É natural, porque eu sei do respeito dele. A gente continua na terapia, continua... Não é só porque nós conquistamos, né? Como eu já sei que eu fiz isso no passado, então eu já aprendi com o erro. Então, eu sei que não é só conquistar, a gente tem que permanecer. Então, a gente permanece na terapia, todas as quinta-feiras, assim, quando a gente não trabalha, a gente está presente para aprender, para saber lidar melhor um com o outro e não cair de novo nesse erro. Se você não arrumar tempo para o amor não terá tempo para você. Isso é fato. Você anda tão atarefado com a sua carreira que na sua agenda não existe espaço para conhecer alguém. É trabalho demais e dividir a vida com uma pessoa pode atrapalhar os seus planos. O tempo é inimigo de quem tem problemas com o amor. Se você não tem tempo para cuidar do seu casamento, consequentemente, terá tempo para o divórcio. Se não tem tempo de investir na sua vida amorosa, terá tempo para as frustrações. A vida passa rápido e envelhecer na solidão certamente é triste demais. Dê tempo para o amor e ele lhe retribuirá. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Entrada gratuita, aberto ao público. O mínimo que pode acontecer é você se apaixonar pelo seu novo eu. Bom, e lembrando que você pode ligar agora para o 011 3573 3535, caso você está aí do outro lado nos assistindo, desesperado, você está numa situação complicada no seu relacionamento, sofrendo mesmo, e você precisa desabafar. Ligue para nós. Nós temos aqui pessoas que passaram por problemas e deram a volta por cima, hoje estão bem e podem lhe aconselhar, tá bom? 3573-3535 ou, se você deseja enviar a sua pergunta, basta enviar através do site escoladoamorresponde.com. Você pode acessar do seu smartphone, você não precisa entrar no computador, tá? Vamos responder agora então a pergunta da Patrícia. Vamos lá. Sou casada há 5 anos e temos um filho de 4 anos. Meu marido tem mais 3 filhos do primeiro casamento. Ele está desempregado há 3 anos, é uma pessoa acomodada. Não se preocupa se pela manhã os filhos terão leite para tomar, se vai ter uma mistura para comer. No momento, no meu casamento está ocorrendo uma inversão de papéis. Ele lava roupa, faz comida, cuida muito bem do meu filho, porém, eu tenho que me sacrificar em um trabalho de que não gosto e que está me deixando à beira de uma depressão. Então, Patrícia, a questão é, enquanto você realmente fizer o papel dele, ele vai fazer a outra parte. Então, os papéis estão inversos porque você também está permitindo. O dia que você fala, olha, a partir do mês que vem eu não trabalho mais, eu que vou ser a mulher aqui da casa, eu que vou lavar, eu que vou passar, eu que vou cuidar do filho e a conta vai para a tua mão, aí ele vai ter que sentir na pele e ele vai ter que trabalhar para isso. Nem que seja necessário, Patrícia, você sofrer um pouquinho no início até arrancar essa atitude dele. Por exemplo, olha, está aqui a conta de luz. Se você não pagar, vai cortar. E ainda que corte, deixa ele passar essa humilhação, deixa ele passar essa vergonha, porque é isso que vai fazer ele mudar. Enquanto ele estiver suprindo as necessidades da casa, ele nunca vai ver a necessidade de fazer algo a respeito, porque você está fazendo. E aí ele acha que o fato dele estar fazendo as coisas dentro de casa, para ajudá-la, já está compensando.
quando na verdade, como você falou, é uma troca de papéis, né? Eu sei que fica difícil, Patrícia, pelo fato de você ter filhos e você pensa, como que eu vou deixar isso acontecer? E meus filhos? Como que eu vou deixar a comida faltar? E meus filhos? Como que eu vou deixar a luz cortar? E meus filhos? Claro, você parece ser aquela mãe leoa, né? Que quer fazer tudo, que quer prover tudo. Mas se você quer realmente salvar o seu relacionamento, você vai ter que sim fazer certos sacrifícios, sabe? Ainda que você continue ajudando, fazendo a sua parte, que hoje em dia nós sabemos que é necessário a ajuda da mulher na provisão da família. É necessário, não dá mais para o homem só manter a família. Mas enfim, o que você tem que fazer? Determine a parte dele. Por exemplo, olha, eu faço a compra, eu pago a luz, você paga o aluguel. Ou então, eu pago o aluguel, falando, mas você vai pagar a conta, a luz, isso e isso. Então, o que você determinou para ele, custe o que custar, Patrícia. Você vai ter que deixar ele dar um jeito para fazer. Ah, mas ele está desempregado. Por exemplo, esse mês você fecha o mês, paguei tudo. Então tá, já vou dar o ultimato para ele. Ele já vai saber que o mês de julho ele vai ter que dar conta disso, disso e disso. Nem que ele vai fazer bico, como falam por aí, vai fazer alguma coisa, mas vai ter que prestar conta disso. E eu tenho um exemplo rapidinho disso, Miguel, é que eu todos meus anos de casado, eu sempre tirava o lixo de casa, mas eu sempre pensava, poxa, bem que meu marido podia tirar o lixo, né? Mas nunca falei nada para ele. E um dia eu pedi, falei, amor, você pode tirar o lixo para mim? Desde aquele dia que eu pedi, nunca mais eu precisei tirar o lixo. Até hoje, meu marido vai lá e ele tira o lixo, sem eu precisar pedir. Então, às vezes, a mulher ela quer que o homem adivinhe as necessidades, quer que o homem entenda que nada está bem, sem ela falar. Então, fale para ele, bote bem determinado o que você espera dele como homem, na parte de provedor, e dê o tempo para ele fazer. Pague o preço, vai ser difícil, você vai querer tomar a frente e fazer, mas não faça. Deixe ele ver que chegou a hora dele de atuar como é devido. É isso aí. Tá bom, Patrícia? Tá aí o conselho das nossas conselheiras do amor. Bom, gostaria que você acompanhasse a história do Glauber e da Daniela, que vieram à terapia do amor com problemas, muitas brigas, mas através das palestras e dos ensinamentos, hoje eles estão muito bem. Olha só. Bom, antes da terapia, a gente tinha vários problemas, a gente não sabia se comunicar um com o outro, era totalmente diferente. E a partir da terapia a gente já começou a mudar, já estamos assim, numa sincronia perfeita. Vocês estão aqui casados, são namorados? Namorados. Quanto tempo de relacionamento? Um ano. 1 ano? 1 ano. E como que era antes? Antes era só briga, praticamente o tempo inteiro por coisas bestas, assim, coisas pequenas que davam para ser resolvidas numa simples conversa e que se tornavam assim brigas feias por não saber lidar. No começo nós brigávamos muito por orgulho, tinha muita coisa, a gente não se entendia. Eu falava o que eu não gostava, ela ouvia, claro, mas de alguma forma ou de outra ela acabava desrespeitando, né? E a mesma coisa eu. Ela falava que ela não gostava, tipo, falta de paciência, várias coisinhas assim que acaba somatizando e acaba estragando o relacionamento, né? Então, eu não ouvia de jeito nenhum. E para mim eu estava certo, para mim eu estava fazendo a coisa certa, mas aí começou o relacionamento ir para água abaixo. Muito orgulhoso você era. Isso, eu sou bastante orgulhoso. Eu era, na verdade, né? Hoje... O sol vai se pôr daqui a pouco. Eu era bem orgulhoso, um pouco impaciente até, né? Então, aí eu vi ela sempre tocando na tecla, você tá assim, você tá assado. E minha mãe é a mesma coisa. Então, eu comecei a pensar, falei, poxa, tem alguma coisa errada, né? Porque eu tô... Todo mundo me falando isso, pessoas que gostam de mim, né? Então, eu falei, eu preciso ver isso, né? Aí eu comecei a ver a terapia, vi o seu programa. Eu comecei a pegar os detalhes, né? O que eu podia fazer para isso ou para aquilo. E comecei a seguir aquela doutrina, né? De ter mais paciência, de pensar. E a gente até brinca da caixinha do nada, né? Então, eu fico na minha, assim, às vezes. Às vezes a gente dá 5 minutos para poder discutir aquele problema, sabe? Então, hoje a gente consegue conversar sobre tudo. Vocês vieram na terapia juntos ou alguém veio primeiro? Ela foi primeiro. Normalmente, né? O homem é mais... Para mim eu estava certo, entendeu? Eu não conseguia enxergar aquilo, eu estava meio cego. Praticamente um casal novo. Mudou da água para o vinho. Não tem mais aquele casal que era antes da terapia, agora só tem o casal de depois.
Tinha um grande problema que era perdoar. Eu não conseguia perdoar, eu guardava rancor e isso ia atrapalhando, né? Porque eu pegava coisa do passado e jogava na cara dele, né? E isso mudou totalmente. Eu me sinto livre disso, sabe? Eu me sinto bem mais leve, sem mágoas. E eu utilizo isso dentro do nosso relacionamento e fora também com as pessoas que eu amo. Minha mãe, meu pai, todos. Está ajudando muito. Quem vê o belo casal de mãos dadas desconhece a realidade. Tudo parece perfeito. Amizade, amor, carinho, muitos elogios e admiração. Entre quatro paredes, a realidade é outra. Nós éramos casal de aparência. Na empresa, a gente era o casal margarina de televisão, né? Perfeito, feliz, todo mundo invejava. Para a família, idem. Mas, no fundo, eu era uma pessoa completamente infeliz. Eu vivia muito amargurada, infeliz e comecei a ficar doente. Sexo por conveniência, falta de comunicação, problemas ignorados e uma união tolerada por interesses como filhos, status, vaidade, dinheiro e medo da solidão. Estes são os sinais de um relacionamento de aparência. É cruel demais sustentar uma ilusão. É mais inteligente encarar os problemas e viver um amor de verdade. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Faça como Glauber e a Daniela. Eles não estavam apenas esperando que um dia a situação deles iria mudar. Eles vieram à palestra da Terapia do Amor, participaram, praticaram e o resultado está aí. Você pode ser o próximo. Não fique aí esperando do outro lado, só se deliciando dos programas da Escola do Amor, ouvindo os conselhos aí sentadinho no sofá da sua casa. Venha à terapia porque traz resultados e nós temos visto isso não só no nosso relacionamento, mas também na vida de milhares de pessoas que vêm, provaram e hoje estão aí para relatar essa mudança que aconteceu. E um segredinho, Miguel, que ninguém sabe, que quase ninguém sabe, é que a força para praticar o que é ensinado, até aqui na Escola do Amor, você recebe na terapia. Então, na terapia você recebe os ensinamentos, mais a força para praticar. Tem gente que fala que não consigo, né? Exatamente. Ah, não consigo, eu ouço os conselhos que vocês dão, mas eu não consigo praticar o que vocês estão falando. Engraçado que consegue ficar aguentando o problema, né? Consegue ficar aguentando a solidão, o problema no casamento. Então, é só uma questão de redirecionar essa força. Então, esteja conosco para receber a força e o ensinamento para você trazer essa mudança aí na sua vida amorosa, tá bom? Vamos lá. A Terapia do Amor é uma escola onde a cada quinta-feira homens e mulheres têm buscado orientações para evitar ou cuidar da vida amorosa. Aqui eles encontram lições de como agir diante das dificuldades da vida a dois. A Terapia do Amor para mim é muito importante porque ajudou a gente a ter mais diálogo, a ficar mais junto, sabe? A ter parceria, a confiar um no outro. Acho que 90% das brigas, das crises que a gente teve foi por falta de diálogo. E hoje eu vejo alguma coisa, eu chego, eu converso com ela, eu exponho o que eu não gostei. E com isso eu comecei a mudar e ela também, que ela começou a ver o que eu não gostava e ela começou a deixar de fazer essas coisas. E eu não falava nada para ela, então ela não tinha como mudar. E isso foi fundamental. Eu acho que o mais importante, além de aprender, é praticar. Praticar ajuda muitos casais que estão precisando, porque a gente precisa, não existe um casal que não esteja perfeito. Um pouquinho ajuda ali, ela é insegura, ela é ciumenta, ajuda nessas coisas assim. Eu acho que a gente não pode parar de buscar. Quando eu cheguei, eu tinha outro pensamento sobre a vida amorosa, eu não fazia ideia assim de como era tão diferente, os pensamentos eram totalmente contrários. Depois que eu passei a assistir as palestras, eu comecei a mudar, ter mudanças, transformar meu interior
E hoje tá tudo ótimo, eu sou outra pessoa. A terapia do amor me ajudou muito e tem me ajudado, porque nós chegamos separados. Havia muita briga, muitos ciúmes, muita discórdia. Eu não sabia, às vezes eu achava que o problema era ele, mas eu vi que também tinha problemas em mim, porque eu era uma pessoa muito assim, bruta, não sabia demonstrar carinho, não sabia demonstrar amor. E a terapia tem me ajudado a cada dia mais. O mais importante é que cada pessoa aprende o que também faz de errado. E essa troca de experiências tem fortalecido ainda mais os relacionamentos. Antigamente eu achava que falando áspero com ele eu ia conseguir, mas eu sei que agora, falando com carinho, com amor, eu consigo mais as coisas dele. Eu era uma pessoa muito ciumenta. Ciumenta ao ponto assim de ser louco. Um exemplo, ela pegava o celular, eu já queria saber com quem ela estava falando, se ela curtia uma foto de um amigo, eu já ficava, não conseguia nem dormir à noite. Hoje eu sou um Alan diferente, sou mais assim atencioso, que eu não dava muita atenção para ela. Hoje eu não cobro uma coisa assim dela porque eu confio nela. Se ela curtir uma foto de um amigo, hoje eu vejo que é só uma curtida, não vale a pena você estragar uma vida de ser feliz por uma curtida. O medo é que gera o ciúme ruim, o ciúme doentio. Esse ciúme é aquele ciúme que se manifesta através do medo de perder a pessoa. Então esse medo te faz ficar enciumado todo o tempo, olhar se ela está olhando para alguém, se alguém está olhando para ela, você se comparar com outras pessoas. Será que ela vai achar alguém mais interessante? Meu marido vai achar uma mulher mais bonita, mais interessante? Então, esse medo de perder faz você ter ciúme. Você pode ser muito ciumento com uma pessoa que nunca te deu razão alguma. Nós viemos na intenção de aprender mais, de ter um relacionamento saudável, estruturado. Então a gente já buscou desde o namoro, né, para um relacionamento futuro ser bom. A gente já está namorando, já visando o casamento, então a gente sempre, o que a gente puder aprender mais e mais, vai ser melhor para a gente. Eu cheguei na terapia do amor desacreditada, porque eu não acreditava no amor. E eu era muito iludida e muito infeliz, digamos assim, na vida sentimental. Quando eu cheguei, eu vim de outros relacionamentos e estava meio que desacreditado também, né? Achava que talvez não seria a pessoa certa para alguém e tinha esse receio comigo. Através dos ensinamentos do Renato Cardoso, então eu aprendi a me valorizar. E uma das palestras que marcou a minha vida foi a que ele falou do amor próprio, né? Que a gente tem que se amar primeiro. Então a partir daí eu passei a me valorizar mais, a me cuidar. Em questão de beleza em todos os sentidos. Então, a partir daí, passou a ter uma autoconfiança dentro de mim. Além das palestras terem mudado a vida dos dois individualmente, foi aqui que o casal se conheceu. E hoje os dois estão felizes e livres dos traumas dos relacionamentos passados. Primeiro a gente aprende a se valorizar. Muitas das vezes eu não me valorizava e deixava vários problemas tomar conta. E foi um ponto principal que eu aprendi a priorizar a minha vida. A gente conversa, a gente se entende, né? A gente procura sempre colocar a nossa vida em dias. Então hoje não existe mais esse preconceito de inferioridade da gente e a gente se completa através das palestras também, tudo que eles têm ensinado. O homem passa segurança para a mulher. Ela é forte, tudo bem, mas ela precisa dessa segurança de um homem, ele não vai dar tudo certo. Não, pode ficar calma que eu estou aqui. Ela precisa disso. E quando ele, ai meu Deus, será que vai dar certo? Aí acaba, ela fica desesperada. Então é importante o homem ter essa segurança, é importante um homem trabalhar nessa segurança, nessa força que ele tem, que não é errado, isso não é ser machista, isso é ser homem. A parte mais importante é a sua vida conjugal. E a família é a base de tudo, né? Então eu acho que a gente tem que priorizar isso. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Esteja conosco nesta quinta-feira às 8 da noite aqui no Templo de Salomão para a palestra da Terapia do Amor ou em todo o Brasil, não acontece apenas aqui no Templo. Para você saber a localidade mais próxima da sua casa, terapiadoamor.tv. Acesse o site e encontre aí o local no seu estado, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo e não saia daí, nós voltamos já já.
você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Always keep you with me. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Não respeitava ela. Eu era uma filha muito rebelde. A minha mãe criou ela e eu deixei ela de lado. Aí depois, quando ela veio morar comigo, eu queria aquele amor que eu perdi. Aí frequentando as palestras, né, eu consegui. Mudou da água para o vinho. Dou atenção, respeito. A gente é amiga. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Estamos de volta com a Escola do Amor Responde. Você pode enviar a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com. Vamos responder a pergunta do João. Sou casado há 8 anos e temos uma filha linda e autista. Passamos por várias crises, mas sempre voltamos às boas. Acho que porque na cama nos damos muito bem. O problema é que a nossa vida amorosa não está como queremos. Existem várias dúvidas de ambos os lados, principalmente em relação à traição.
Como devemos nos portar para que essas dúvidas não acabem com o nosso casamento? Agora estamos numa boa, mas é nítido que existe um bloqueio. João, Pois é, João, até você aí na sua pergunta, você deu um nó aqui na gente, porque ora você falava que estava bom, ora falava que estava mal, mas não se apoie a questão que vocês têm uma relação sexual muito boa, não se apoie nisso. Porque se você tem um problema ainda na raiz do seu relacionamento, se isso não foi resolvido, que pelo jeito foi a traição, não sei se em ambas as partes ou somente na sua, mas se isso ainda não foi resolvido, então isso cedo ou tarde vai afetar também na relação sexual. Então algo que você tem que fazer com a sua parceira agora, ao invés de sempre nas brigas deixar essa dúvida, é chegar ao ponto da raiz e resolver aquele problema. Entendeu? Houve perdão, não houve perdão, existe alguma coisa ainda que eu preciso esclarecer para você ou você para mim. Você tem que trazer o que está nas escuras, trazer à baila, para que não haja mais nenhum problema entre vocês dois, não exista mais nada que venha fazê-los brigar, para que então vocês venham estar bem. E um ponto positivo é que vocês querem estar juntos, né? Geralmente as pessoas escrevem falando assim: por causa da dúvida, nós estamos mal, estamos frios, não temos mais nada um com o outro. É o oposto de vocês. Então, João, realmente, está faltando sinceridade, está faltando conversa e está faltando um se abrir com o outro, falar o que pensa, tirar as dúvidas, estarem dispostos a conversar, porque esses problemas e até o fato da sua filha ter nascido uma autista, isso pode ajudar vocês. Como assim ajudar? Realmente, os problemas podem ajudar os casais a se unirem mais ainda para resolver. Exatamente, Ana. Os problemas às vezes ajudam mesmo, mas quando eles são bem enfrentados e bem resolvidos. Então, João, faz isso, vai na raiz do problema, sabe? Problema mal resolvido, hoje vira um gigante amanhã. Então, não fique se apoiando que às vezes está bom, às vezes está mal. Parece que sua vida parece a onda do mar, né? Um dia está na frente, um dia está lá atrás. E não é isso. O relacionamento ele tem que ser sólido. E para ele ser sólido, ele tem que estar construído na confiança e na verdade. Então é isso que você tem que trabalhar com a sua mulher. Confiança e verdade. Descobrir tudo que está encoberto, resolver, deixar para trás e tocar a bola para frente. É isso aí. E não se apoie no sexo, né? Você tinha falado sobre a maioria dos problemas se resolve na cama. Porque tem um ditado que fala que problema de casal se resolve na cama, né? Problema de casal se resolve na cama, isso mesmo. Agora, você fica se apoiando nisso, mas a sujeira ainda está embaixo do tapete. A sujeira está embaixo da cama. A sujeira está embaixo da cama. É como uma sementinha, né? Que ela vai crescendo. Exato. Se você não arrancar isso daí, João, corta isso pela raiz. O problema aconteceu. Então vamos resolver. Vamos colocar as cartas na mesa e resolver o problema. E depois disso, acabou, sanou as dúvidas, então vocês vão poder ter um relacionamento bom e feliz. Como o Fábio e a Jane, porque eles também enfrentaram problemas seríssimos, separação, mas eles conseguiram mudar através das palestras da terapia do amor. Chegamos aqui com o casamento destruído. Eu sou apresentador de televisão, tinha uma rádio na época. E a fama, o dinheiro, né? Primeiro ano de casamento, eu arrumei um amante. No primeiro ano de casamento. Então foi assim uma coisa que eu causei na vida dela, um estrago, né, como homem, que na verdade eu fui um cafajeste, né, uma pessoa no primeiro ano de casamento, tendo tudo, não faltava nada, apartamento bom, carro do ano, não era problema financeiro, era problema de caráter que eu não tinha. E ela descobriu essa traição quando eu cheguei no apartamento, minhas roupas estavam nos sacos de lixo, ela trocou as fechaduras do apartamento e me pôs para fora. De um apartamento bom, de um casamento aparentemente bom, eu estava dormindo no chão da rádio. E causei um mal na vida, porque se a pessoa tivesse noção do mal, do estrago que você faz quando você trai uma pessoa que te ama, ela não trairia. E eu fiz isso. A estima dela acabou. Uma pessoa formada, né? Professora, imagina, se sentindo um lixo pela essa traição. Como ele disse, eu fiquei sem amor próprio, né? Não me valorizava, achava que a culpa a princípio era minha por ele ter me traído, onde foi que eu errei, né? E
e na força do braço eu vi que, mesmo eu conversando, tentando recuperar, né, o que eu fiz de errado, o que será que eu fiz, tentar melhorar, nada, tudo em vão, não dava certo. Então foi quando, a convite da minha irmã, né, eu vim para a terapia, foi quando eu comecei a buscar, né, e por mim primeiro, porque eu vi que eu não estava bem, né, então eu comecei a buscar por mim e vi que as coisas foram mudando, né. Foi quando então ele apareceu e quis voltar, né, pediu para voltar e eu falei, olha, tem uma condição, você vai ter que frequentar junto comigo, porque eu vi que só assim poderia haver uma mudança. Eu comecei, né, meio achando que não daria certo, né, que não é possível que seja tudo tão certo assim as coisas, né. Mas um dia, numa das palavras, se você mudar, é impossível de não dar certo, vai dar certo. No momento que eu absorvi isso na palestra, no livro, na sua vida, você passando isso, eu falei assim, olha, eu vou usar isso todos os dias. Eu ouço e ponho em prática. Ouço, ponho em prática. Mudou. Só não consegue se a pessoa não quiser. Eu duvido, se você colocar em prática, a vida não mudar. Muda. Só não muda se você ficar sentado com o seu eu. Porque eu sei, porque eu acho, porque eu aquilo, não vai funcionar. Mas se você pegar, usar isso aqui como se fosse uma universidade. Fala, eu vim aqui para aprender, e para mim poder passar de ano, eu tenho que estudar, praticar, pôr isso na minha vida. Como você falou, todos os dias, pôr em prática. Não tem como dar errado, só dá errado se você não quiser. Para mim, para mim mudou tudo. Como homem, como caráter. A primeira coisa que eu resgatei aqui foi o meu caráter. Porque não adianta concordar com tudo aqui e lá fora ser diferente. Hoje há confiança, né? Porque quando a gente é traído uma vez, depois para resgatar a confiança novamente não é fácil, né? Mas é como eu ouvi nas palestras, é uma questão, não é só de decisão, é de atitude. Então, uma vez que eu perdoo, eu fico tranquila, né? Então, porque ainda mais ele, que é uma pessoa pública, né, que trabalha com comunicação, conhece muita gente, como que eu ficaria se eu tivesse ciúmes, se eu tivesse desconfiança, né? Então, não ia dar certo. Então, uma vez que eu quis voltar, né, nosso casamento, para que o nosso casamento desse certo, então eu tinha que mudar também isso. Eu tinha ciúmes antes, muitos ciúmes, né? Hoje eu não tenho confiança, respeito, né? O nosso casamento foi restaurado. Qual seria o mal do século? O que fazer quando a pessoa que você ama pede o divórcio? Homem e mulher ficam mais frágeis e debilitados. Entram num estado crítico de saúde. Alguns caem em depressão e chegam a pensar em tirar a própria vida. Venha aprender a melhor maneira de salvar o seu relacionamento, restaurar a união na sua casa, obtendo a cura do mal do século, a infidelidade. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Não poderíamos deixar os nossos professores Renato e Cris de lado, e eles vão agora dar o conselho no minuto do casamento. É só um minuto. Olha só. Casamento blindado é um triângulo amoroso. Imagine um triângulo onde você está em uma ponta da base e a pessoa que você ama na outra. No topo do triângulo está o próprio Deus.
Com Deus estão todos os atributos de um verdadeiro amor: respeito, amizade, carinho, justiça, fidelidade, perdão. Quando vocês se aproximam da ponta superior do triângulo, que é Deus, vocês se aproximam um do outro e do verdadeiro amor. É mais fácil amar seu marido ou esposa, apesar dos defeitos, quando você está mais próximo de Deus. Perto dele, você aprende a tratar bem a outra pessoa. É como se aproximar de um braseiro, você logo vai se aquecer. Se você tem tentado reacender a chama do amor, mas não tem conseguido, provavelmente é por estar longe do verdadeiro amor. Um homem, uma mulher e Deus. O triângulo amoroso que blinda o casamento. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Tá aí o conselho dos nossos professores e agora nós vamos responder a pergunta da Márcia. Vamos lá. Minha filha sofre muito, pois terminou um relacionamento que o namorado, no início, era carinhoso, amoroso e depois se distanciou, alegando não ter tempo. O que ela deve fazer para vencer essa dor? Ela tem que entender, primeiramente, que ele não era para ela. Ponto final. Ele não era para ela. Se tem alguma coisa dentro da sua casa que você sabe que não está deixando a sua casa com um aspecto bom, um ar bom, o que você faz? Você pega aquilo e você tira da sua casa. Então, você, Márcia, vai ter que ajudar a sua filha a entender que aquela pessoa não era boa. Provavelmente ela está emocionalmente presa a esse relacionamento, presa a essa pessoa. Provavelmente isso está acontecendo. E você tem que mostrar para ela que essa pessoa não teve palavra, caráter suficiente para estar com ela. Então, a melhor coisa a fazer é virar a página, livrar-se daquilo para que ela possa, então, estar bem. E uma das formas disso ser feito, Márcia, é cortar qualquer vínculo que faça ela lembrar desse namoro ou dessa pessoa, né? Então, vamos supor, a família sempre pergunta: por que vocês terminaram? Ainda tem contato? Corta essa conversa. Se ela ainda tem fotos dele, presentes que ele deu, sabe? Fica checando as redes sociais dele no computador. Fala para ela, para com isso, porque o sentimento, ele é alimentado. A dor que ela tem, ela é alimentada. No dia que ela parar de alimentar esse sentimento, ele vai embora, ele seca. Márcia, minha dica para você é: adquira o livro Namoro Blindado, dá de presente para sua filha. Vai ser, olha, o melhor presente de todos os tempos que você já deu para ela, porque você vai estar ajudando ela a investir no futuro amoroso dela, a entender que o namoro é para ver se vai dar certo ou não. Se não deu certo, tem que terminar ali. A pessoa não tem que ficar administrando um namoro, sabe, que não tá legal. De repente, esse rapaz até era uma boa pessoa, mas talvez ele entendeu que ela não era para ele. Entende? Então as pessoas têm que entender isso, Miguel, que o namoro é para conhecer. Então, se eu conheci, não gostei, vi que não vai dar certo, eu tenho que realmente sair fora. Não dá para empurrar com a barriga. É isso aí, Márcia. Você pode adquirir o livro através do site namoroblindado.com. Melhor presente que você pode dar à sua filha é esse livro. E você também pode pegar o livro e dar uma espiadinha, porque tem muitos conselhos bons ali, tá bom? E chama sua filha aí agora, Márcia, e assiste com ela a história da Érica, porque ela também teve problemas de relacionamento, mas ela encontrou a cura interior. Uns 7 anos atrás, eu sofri uma rejeição, que foi muito forte para mim. Eu tive uma sensação muito difícil para conseguir superar sozinha, não consegui. Então, eu fiquei durante uns 5 anos, mais ou menos, não sofrendo, mas eu nunca mais tinha sido inteira. Eu sempre estava me sentindo inferiorizada em relação às outras pessoas, às outras mulheres, principalmente em relação a outros casais. Eu achava que, para mim, aquilo nunca ia dar certo, aquilo não ia funcionar para mim. Então, eu nunca mais tinha conseguido me relacionar com ninguém. E o meu relacionamento comigo mesma era péssimo.
Durante o relacionamento já existia da parte dele um pouco de... É como se ele estivesse destruindo aos pouquinhos a minha autoestima e eu fui deixando, eu não sabia como lidar com aquilo. Então eu fui deixando, e depois que eu estava bem debilitada, ele terminou. Eu digo que a rejeição é uma das maiores dores que uma mulher pode sentir. É como se alguém tivesse tirado um pedaço da gente. Aquilo dói tanto que se recuperar e sair daquela situação, eu achava que era impossível. Eu falei, não, o tempo vai me ajudar. O tempo vai me ajudar. Aí passou 1 ano, 2, eu fui melhorando gradativamente, mas eu não fui mais a mesma pessoa. Eu achava que a outra pessoa fosse curar aquilo. Alguém que fosse me salvar daquela dor que eu tive. E não, e era pior, porque eu escondia, falava, não, essa pessoa não pode ver a minha fraqueza. Então eu me escondia, eu estava fechada, então eu só procurava pessoas para me relacionar com quem eu sabia que não ia ter futuro. Porque a pessoa não podia me enxergar do jeito que eu era. Porque eu achava que eu era, não que eu fosse má, né, mas eu achava que eu era uma pessoa fraca. Me indicaram para vir aqui, através da TV também eu conheci o trabalho de vocês. Mas eu achei que fosse ser uma coisa bem simples, você vai chegar lá, você vai conhecer alguém que é bom para você. Eu pensava que era isso. Arrumar namorado. Arrumar namorado. Quando eu cheguei, eu vi pessoas em situações muito piores que a minha, do que a que eu tinha passado, e essas pessoas superaram. E muita gente sofrendo também. Então, eu não me senti mais sozinha. Primeiro, eu tive uma afinidade com o trabalho e, gradativamente, eu fui dando crédito ao trabalho da terapia do amor. Mas foi aos pouquinhos, porque eu comecei a entender que o trabalho era, primeiro, uma cura interior que eu precisava muito. Eu não sabia o quanto que eu estava doente. Eu não precisei de uma outra pessoa para me preencher. E a melhor coisa é... Eu amo a minha companhia, minha própria companhia. Eu lido bem em ficar sozinha, ir a lugares sozinha, em estar perto de casais, em me alegrar com o casamento dos outros. Isso eu não conseguia fazer. E eu estou feliz. Faça como a Érica e todas as outras histórias de sucesso dessas pessoas que vieram à terapia do amor e encontraram ali a força e o ensinamento de como elas poderiam dar a volta por cima. E elas estão aí. Você pode ser a próxima nesta quinta-feira às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Mais informações, terapiadoamor.tv. Obrigado, Bianca. Obrigado, Ana. Sinal já tocou. Estudem bastante para vocês não reprovarem na prova, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Um novo conceito de entretenimento está ao seu alcance. É o Univer, a maior coleção de vídeos cristãos como você nunca viu. Com o Univer, você assiste a uma infinidade de séries exclusivas sobre fé, sucesso e vida 2. Acompanha também uma seleção especial de filmes, documentários e séries cristãs. Além de desenhos bíblicos, assiste aos clipes das melhores músicas gospel. E ainda tem acesso às principais reuniões do Templo de Salomão, ao vivo, do seu computador, tablet ou smartphone. Assine já. Acesse univerparacrer.com.